Eu quero falar hoje sobre a natureza humana. A Bíblia diz que o espírito combate contra a carne combate contra o espírito. Um contra o outro, para que um não faça o que o outro quer. E se tem uma coisa que Jesus conhece, é a nossa natureza humana. Neste dia de hoje, o Senhor vem lembrar a ti, aleluias, a respeito da natureza humana. Ele leva em conta este fator na equação. Amém? Lucas, capítulo 22, a partir do versículo 31, diz assim: Simão, Simão, eis que Satanás pediu para te peneirar como trigo. Eu, porém, intercedi por você, para que a tua fé não desfaleça. Você, quando se converter, fortaleça aos seus irmãos. Respondeu, porém, Pedro: Senhor, estou pronto a ir contigo à prisão e à morte. Mas Jesus disse-lhe: Pedro, eu te digo que hoje 3 vezes me negarás. 3 vezes negarás que me conheces, antes que o galo cante. Poderoso Deus, estamos aqui para sermos o instrumento da tua graça, da tua glória e da tua paz. Fale ao teu povo de maneira clara. Fale ao teu povo de maneira concisa. Que eles venham a entender aquilo que o teu Santo Espírito quer lhes comunicar. Toma tudo nas tuas poderosas mãos. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Estamos vivendo as últimas horas do Senhor Jesus nesta terra. E Pedro, uma pessoa difícil, irracível, uma pessoa complicada de lidar, cheio de si, após ser avisado por Jesus que Satanás queria cirandar a vida dele, ele se deixa tomar pelo orgulho. Sabe, o pai ou a mãe, quando quer avisar o filho que está prestes a tomar uma coça, lá em casa era Washington. É o que estava acontecendo aqui. Jesus estava falando para Pedro: Simão, Simão, presta atenção, Satanás quer acabar com a tua raça. Jesus estava dando um aviso como pai que ama: Satanás quer acabar contigo, mas eu intercedi por você para que a tua fé não enfraqueça, para que a tua fé não morra. E Jesus, ao mesmo tempo que fala isso, traz uma palavra profética para a vida de Pedro: você não vai morrer, eu intercedi por você. Agora, quando você se converter, confia nos teus irmãos, porque o que estava sendo dito aqui era que Satanás estava tentando destruir a vida de Pedro, mas Jesus intercedeu. E quando o Senhor intercedeu, Ele libera uma palavra profética: você, quando se converter, confie nos seus irmãos. Ou seja, a tua história não vai acabar aqui, a tua história vai adiante. Jesus já sabia disso, não restava nenhum tipo de dúvida. E Pedro diz: que é isso, Senhor? Eu estou pronto para ir contigo até a morte. Sou teu amigo, estou fechado contigo.
Somos unha e carne. Quem já passou por isso aqui? No momento que você está bem, que você está na crista da onda, que está tudo dando certo, que você está muito bem financeiramente, emocionalmente, o teu negócio está fluindo, as coisas estão acontecendo para você, tem um monte de pessoas falando assim para você, a gente está junto, hein? Estamos juntão. Eu lembro que era um sonho da minha mãe, mas eu também queria e me formei. E eu me formei em 2010. Em 2010, menos do que hoje, ainda existia essa questão: o meu filho se formou. Isso era uma alegria para o pai e para a mãe, hoje não, nem tanto. Mas naquele momento era, há 11 anos atrás. Meu filho se formou, eu fui o primeiro da minha família a me formar. Dezembro, para a glória e honra do Senhor, minha filha se forma. Mas hoje o jogo é diferente. Hoje é de mestrado e doutorado para lá. Mas essa não é a grande questão. A grande questão que eu quero ilustrar aqui para vocês foi que pessoas que durante todo o meu curso zombaram: tu não vai conseguir, tu está mentindo, tu está enganando os outros, tu quer ser melhor do que todo mundo, falando que está fazendo faculdade aí, que tu está fazendo faculdade de coisíssima nenhuma, é mentira tua, e que não sei o que, e que papapá, pessoas com as quais eu trabalhava, e que quando eu comecei a estudar, eu tive que parar de trabalhar. Por quê? Porque era um projeto meu, eu estava vendo que aquele projeto não era futuro para a minha vida. E quando eu me formo, e na época era... Lembra dessas câmeras digitais? O falecido Orkut, então? Aí eu postei as fotos da formatura. Minha mãe convidou a rua inteira para minha formatura. Aí, aqueles mesmos que falaram que não ia dar certo, que era mentira ou coisa do tipo, disseram assim para mim: eu sabia que tu ia chegar lá. Eu sempre te apoiei, lembra? Eu sempre falei para você estudar. Irmão, sabe o que é isso aqui? Isso é a natureza humana se manifestando. O grande problema que nós temos é que nós acreditamos em qualquer palavra que nos dizem. Eu estou contigo, eu estou com você. Vamos para cima. Vamos lá, estamos juntos. E na hora do vamos ver, muitas pessoas viram as costas para você e a gente se entristece com isso, porque a gente é ser humano. Mas entenda, isso aqui é só a natureza humana falando mais alto. Isso é só a natureza humana falando mais alto. Mas eu entendo com isto que elogios e críticas não devem te parar. Elogios e críticas não devem fazer com que a tua visão se torne turva. Deus tem uma visão para você, e a visão que Deus tem para você vai fazer com que você passe por situações difíceis, vai fazer com que você experimente rejeição das pessoas, vai fazer com que muitas pessoas virem a cara para você, vai fazer com que pessoas levantem falso testemunho contra você, mas nada disso pode turvar a sua visão, porque a visão que Deus tem para a tua vida é grande, é poderosa, é transformadora e vai abençoar muitas e muitas gerações. Jesus já sabia que Pedro iria negá-lo naquela mesma noite. Sabe aquela coisa que a gente, não estou sentindo firmeza, fulano vai me dar problema, fulano vai vacilar, fulano vai errar. O que nós chamamos de intuição é apenas o Espírito Santo nos avisando: olha, não acredite em toda a palavra que disserem para você. É só isso. Isso potencialmente gera um conflito entre as pessoas. Isso potencialmente vai gerar um conflito entre nós e os outros. Por quê? Porque a gente espera que todos estejam conosco. A gente espera que todos nos apoiem. A gente espera que todos estejam conosco naquele momento que a gente mais precisar. E muitas vezes não estarão.
Muitas vezes aqueles que a gente ama, aqueles pelos quais nós daríamos a vida e demos a nossa vida, aqueles pelos quais nós mais damos do que é nosso, nos viram as costas. Mas a gente esquece o componente da natureza humana. A natureza humana deles fala mais alto, e a nossa também. Primeiro porque eles dizem que estão conosco até o final, e em nós a natureza humana se manifesta quando a gente acredita nessas palavras, e se manifesta mais ainda quando o conflito é gerado. A gente vê que aquilo que eles disseram não era verdade, aquilo que eles disseram nos feriu, e a gente, por meio desse conflito que é gerado entre o que foi dito e o que foi feito, a gente quebra relacionamentos. Jesus veio para restabelecer relacionamentos. O religare de Deus é o restabelecimento do relacionamento entre o homem e Deus. Jesus é a ponte para o restabelecimento de relacionamentos. A gente tende a olhar para o passado, para tudo de ruim que aquela pessoa nos fez. De uma maneira, a natureza humana dela se manifestou, e essa nossa natureza humana se manifesta também, porque a gente dá um peso muito grande a palavras. Um certo filósofo norte-americano diz: ei, as suas atitudes falam tão alto que eu não consigo ouvir o som das suas palavras. Ei, querido, não permita que a natureza humana das pessoas, nem a sua, te tire do lugar para onde o Senhor Jesus está te levando. Isso gera um conflito. Pessoas que não se falam, pessoas da mesma família que se odeiam, pessoas que querem ver uns aos outros na ruína, na sarjeta. Por quê? Por causa de uma palavra que foi dita e não cumprida. O Senhor Jesus não se deixou levar pelas palavras de Pedro, porque Pedro estava emocionado. Pedro estava emocionado. Ok? Todo líder precisa dominar a arte da resolução de conflitos. Todos nós precisamos dominar esta arte. Por quê? Pessoas e circunstâncias difíceis sempre vão existir. É um vizinho, é alguma coisa, é um colega de trabalho, sabe? É um familiar que enche a paciência. Meu Deus, porque não some não, não vai sumir não, porque Jesus está usando esta pessoa para te aperfeiçoar. Jesus está usando esta pessoa para aperfeiçoar o caráter dele em você. Cuidado quando você pedir a Deus paciência, que Ele pode mandar uma pessoa difícil, uma situação difícil para você enfrentar. É a maneira com a qual Ele vai te dar paciência. Pessoas difíceis são respostas às nossas orações por mais paciência. Situações difíceis são respostas às nossas orações por mais paciência. Entenda isso em nome de Jesus. Pessoas e situações difíceis sempre vão existir. Conflitos são coisas naturais. Lembra da questão da natureza humana? Eu penso de uma maneira e você pensa de outra. Não, meu bem, obrigado, está aqui. Eu penso de uma maneira e você pensa de outra. Somos indivíduos. Neste pensar diferente pode ser gerado um conflito. Ok? Mas a visão que Deus deu a mim e a você está acima do conflito. A visão que Deus deu a mim e a você está acima do conflito. Não permita jamais que a sua natureza humana te impeça de avançar. Essa é a grande questão que muitas vezes a gente permite. O Senhor Jesus, como dito, sabia que Pedro ia vacilar. Ele já sabia. Uma terceira coisa: os conflitos são neutros. Repito, a natureza humana muitas vezes fala mais alto. Logo, os conflitos vêm. Por quê? Existe uma diferença entre o que foi dito e o que foi feito. Conflitos são naturais. Eles vão acontecer.
Conflitos são neutros. O que você está fazendo desse conflito que você está vivendo? O conflito que você está vivendo tem sido uma ponte para o seu crescimento espiritual, pessoal, profissional, financeiro, material? Ou o conflito que você está vivendo tem sido um limitador do seu potencial? O que eu estou querendo dizer? Se o conflito que eu vivo tem me feito parar, estagnar, desistir, esse conflito está sendo um limitador. Mas se o conflito que eu estou vivendo está me ensinando como viver, como ser melhor, como crescer, como ser a imagem e semelhança de Cristo, esse conflito está me impulsionando, e é por isso que Jesus permite o conflito. O conflito é próprio da natureza humana. A gente precisa entender que o conflito sempre deve nos levar para frente. Contudo, ele é neutro. O conflito será aquilo que nós fizermos dele. O conflito só será ruim se nós fizermos dele algo ruim. E o conflito será bom se nós fizermos dele algo muito bom. Use os conflitos pelos quais você vive, para que a natureza de Cristo seja aprimorada em você, para que o espiritual se manifeste através de você, para que as pessoas conheçam o Jesus que não julga, que não mata, que não fala mal, que não fofoca, mas o Jesus que perdoa, o Jesus que resolve conflitos e o Jesus que restabelece relacionamentos. Use os conflitos para isso. Aleluias. Aleluias. Veja, queridos, você está em Lucas capítulo 22, amém? Olha o que diz o versículo 54. Então, Lucas 22, aí você vai para o versículo 54. Se vocês quiserem esse esboço, eu passo depois, está lá pelo grupo. Se alguém quiser só falar, bota lá no grupo depois. Todos acharam? Lucas 22, versículo 54, amém? Amém. Foi, Tiago? Foi, amém? Então, prendendo-o, o levaram. Prendendo a quem? A Jesus. Prendendo, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Ponto. Pedro seguia de longe. Repita comigo. 1, 2, 3. Pedro seguia de longe. Versículo 55. E quando acenderam fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou um lugar entre eles. Olha para cá. Quem segue a Jesus de longe acaba se assentando na roda dos escarnecedores. O homem que disse que estava pronto para ir com Jesus até a morte passou a segui-lo de longe. Eu não, peraí. Não. Pessoas que disseram que estariam com você, quando você passou pela sua via crucis, pela sua prova, passaram a te seguir de longe. E todo aquele que não se decide por Cristo de fato e de verdade, acaba se assentando na roda dos escarnecedores. Já viu esse 007 evangélico que tem por aí fora? O cara tem vergonha de dizer que é crente. Aí chega no trabalho e vai tomar cervejinha. Chega no trabalho e vai ver filminho pornográfico. Chega no trabalho e vai olhar para o marido dos outros, para a mulher dos outros. Está seguindo a Jesus de longe, está se assentando na roda dos escarnecedores. Quem segue Jesus de longe se assenta na roda dos escarnecedores. É tempo de tomarmos uma decisão. Ou Jesus é Senhor ou Ele não é nada. E quem decide somos eu e você. Vão tentar desviar a mim e a você da verdade da palavra. Mas precisamos ser firmes. Não é isso que a palavra diz. O que a palavra diz é isso aqui. E existem momentos em que a gente vai ter que deixar de lado amizades de anos pelo Senhor Jesus. E eu falo isso para vocês, até hoje eu sou obrigado a deixar de lado amizades de anos pelo Senhor Jesus. Não trato mal a ninguém, mas querido, não dá para a gente caminhar mais junto. E se Jesus tirar pessoas da sua vida, não tem que te trazer de volta. Ele sabe por que Ele tirou.
Você não é melhor do que Jesus. Se Jesus tirou pessoas da tua vida, deixa Ele tirar, deixa aí. Às vezes a pessoa não é nem má. Ah, Jesus tirou porque a pessoa não presta. Não, não é isso não. É porque para onde você vai, essa pessoa não cabe mais lá. Essa pessoa não pode estar mais lá com você. Então se Ele tirou da tua vida, deixa Ele tirar. Não sendo pai, não sendo mãe, não sendo familiar, porque familiar até o final da vida não tem jeito. Tem gente que te irrita, que vai ter que carregar até o final dos teus dias. Tem gente que supõe e fala assim, cara, se Deus tirar essa pessoa da minha vida, sabe por que Deus não vai fazer isso? Porque se tirar você se desespera, é por isso que Ele não tira. Porque a gente quer tanto que tire, mas Ele não vai tirar, porque se Deus tirar, já era. Repito a pergunta que eu fiz aqui segunda-feira. Como seria a sua vida se Deus tirasse dela esta pessoa que tanto te dá problema, que está aí do teu lado? Como seria a sua vida? Porque a verdade é que muitos não prestam em vida e depois que morrem se tornam heróis. Então, se tiver a dizer que ama, diga que ama hoje. Ah, a pessoa não quer o meu amor, não tem problema nisso não. Não tem problema não, você está dando o amor. O problema dela é que não soube receber. Mostre que ama hoje. Mostre que se preocupe hoje. Mostre que você tem amor por ela hoje. Não interessa se ela vai receber ou não. Porque assim como a palavra de Deus não volta vazia, tudo aquilo de bom que a gente semeia na vida de alguém volta multiplicado para nós. Azar de quem não quis receber. Azar de quem não quis receber. Voltando aqui. Contudo, uma criada vendo assentado perto do fogo, fitando, disse: esse estava com ele também. Mas Pedro negava, dizendo: mulher, não conheço não. Pouco depois, vendo outro, disse: também você é um deles. Pedro, porém, protestava: homem, não sou. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, porque também é Galileu. Dá uma paradinha aqui. Mateus vai dizer assim: porque a tua forma de falar te denuncia. Tu é crente sim, a tua maneira de falar te denuncia. Não adianta dizer que tu não é crente não, que eu sei que tu é crente. Tem algo diferente em mim e em você, querido. A sunamita, quando viu o profeta passando, ela falou assim: esse que passa por aí eu vejo, que é um santo homem de Deus. Eliseu não tinha falado nada. Ela só olhou e viu: esse aí é homem de Deus. Tu acha realmente que quem passa e vê você não está vendo a marca de Cristo em você? Por que tu acha que você está sendo tão acossado, tão chateado? As pessoas estão te perseguindo, não é verdade? É porque elas querem apagar o brilho de Jesus que está em ti. O brilho de Jesus na tua vida, sabe, faz com que elas se sintam mal. O sucesso que você está tendo em Cristo depõe contra o fracasso delas, está longe de Cristo. A presença de Deus na sua vida, a luz que está na sua vida, denuncia as trevas que estão na vida dela. É por isso que elas querem apagar a luz que há em ti, porque a luz que há em ti ilumina. E é por isso que eu disse, muitas vezes as pessoas vão se afastar, porque a luz que está em ti começa a ofuscar esta pessoa. E como infelizmente Satanás ainda domina a vida dessa pessoa, ela sai de perto de você. Fique em paz. Levanta tua mão assim para tu receber. Eu quero profetizar. Aqueles que têm te chateado, têm falado mal de você, se continuarem perto de você, vão se converter em nome de Jesus. Porque a luz é mais forte do que as trevas. A luz que está em ti é mais forte do que as trevas que estão nelas. Ou elas se afastam ou vão se converter. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então, voltando aqui ao versículo 60. Mas Pedro insistia: homem, não estou entendendo o que você está dizendo. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então
Voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Imagina só, irmãos. Uma das maneiras que o ser humano tem de minimizar e aliviar a dor é através do grito. Jesus estava sendo esbofeteado, chicoteado. E Pedro disse: eu não conheço. Diz o texto, preste atenção nesse detalhe. Diz o texto que Jesus foi introduzido na casa de Caifás e Anás, o sumo sacerdote. Cabide de emprego já existia naquela época, porque o sumo sacerdote era só um. Só que um era genro do outro, então não, tu vai ser sumo sacerdote comigo também. Só podia ter um sumo sacerdote, mas tinha 2, Anás e Caifás. Então Jesus foi introduzido na casa do sumo sacerdote. Diz o texto bíblico que Pedro estava sentado no pátio com aquele povo no meio de uma fogueira. Quando Pedro, pela 3ª vez, diz: eu não conheço, é como se Jesus, Pedro está aqui, não conheço não, Jesus está passando, e olha assim para ele, ó. No exato momento em que Pedro diz: eu não conheço, Jesus está saindo, algemado, todo arrebentado, e olha só para a cara dele. Irmão, se sou eu, miserável, eu não te falei, eu sabia que tu ia me trair, tu nunca me enganou, seu isso, seu aquilo, eu sabia. O quê? Tentando aliviar a minha dor, eu ia despejar a minha frustração sobre uma pessoa. Muitas vezes as pessoas estão gritando contra você para aliviar a dor delas, e você não entendeu ainda. Aleluia. Jesus está passando, e Pedro, quando olha, ele se lembra, porque até então ele não se lembrou. Quem está longe de Jesus vai se lembrar de Jesus como? Está longe de Jesus, está sentado na roda dos escarnecedores. Quando passa e recebe um olhar de Jesus, é aí que se lembra. Ei, querido, isso é muito forte. Você representa o olhar de Jesus na vida de alguém que está afastado. Você é o olhar de Jesus na vida de alguém que está afastado. Existem pessoas que estão se arrependendo por sua causa. Existem pessoas que vão voltar a Jesus por sua causa. Por isso, não desista, não pare. Jesus é na tua vida, continue. Eu sei que está doendo, eu sei que tu está sofrendo, eu sei que talvez você nunca tenha passado por isso, mas não pare, Deus está no controle. Não pare, continue. Deus é contigo, Deus vai te dar vitória como tem dado até hoje. Você é o olhar de Deus na vida de muita gente. Muita gente está se arrependendo, muita gente está deixando de lado a sua vida pecaminosa, a sua vida de erro por você, porque você escolheu vir para Cristo. Aleluia, aleluia. Na hora da verdade as pessoas vão te abandonar, na hora da verdade as pessoas vão te deixar. Você tem que ter maturidade para isso. Enquanto eu era o pregador, eu quase não parava em casa. Pessoas pagando almoço, isso e aquilo. Quando me tornei pastor, pessoas me abandonaram. Discípulos, filhos amados, que eu amo até hoje, mas não dá para a gente caminhar junto, porque para o lugar para onde a gente está indo, essas pessoas não podem estar mais presentes. Abandonaram. Porque não é qualquer um que quer estar com você nos tempos difíceis. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Pela vida de cada um de vocês. Porque quando a gente está fazendo churrasco para 180 pessoas dentro da igreja, estava todo mundo contigo. Escolha, irmão. Como dito, não são pessoas ruins, mas só não podem estar mais com você para o lugar para onde você está indo. Deus renova. E repito e digo e afirmo para vocês: estou muito feliz hoje, muito mais feliz do que quando eu tinha o mundo junto de mim. Quando eu era chamado para cafezinho, quando eu sentava para jantar com pessoas que vocês conhecem aí de mídia, rádio e televisão.
Chega uma hora que você tem que abrir mão dessas coisas, irmãos. Chega uma hora que você tem que abrir mão de mídia, de fama, de tudo por algo maior. Eu tinha tudo isso, mas minha família estava dividida. Espiritualmente falando, pelo menos. Hoje, novamente, eu tenho minha família comigo para a glória de Deus, fazendo a obra comigo para a glória de Deus. Aleluia. Assim como eu troquei tudo aquilo pela minha família, eu troco qualquer riqueza, qualquer fome, qualquer nome nesta vida para ouvir uma única frase. Qual, pastor? Bem-estar, servo bom e fiel. Vou explicar um pouco sobre o mundo, te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Porque vai ser a única frase que vai importar em um determinado momento das nossas vidas, quando a gente estiver face a face com Jesus. Vai ser essa frase que a gente vai querer ouvir. Não vai ser riqueza, não vai ser carro, não vai ser posição, não vai ser nome, não vai ser igreja grande, não vai ser nada disso. O que a gente vai querer ouvir do Senhor Jesus é bem-estar, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Quem é fiel no pouco é colocado sobre o muito. Vocês estão comigo desde o início. Amanhã não adianta pensar que vai ter o mesmo nível, não vai ter diferença, mas quem está comigo desde o início, está comigo desde o início, é diferente. Não adianta dizer que não, quem está comigo desde o início, está comigo desde o início, é diferente. Eu não estou nem aí. Só que a gente não pode usar isso para afastar as pessoas, a gente tem que usar isso para trazer as pessoas. Vem para cá, para a família, vem fazer parte da família CA. É para isso que a gente tem que usar isso aí, porque Jesus nos dá grana, fama, riqueza, influência para isso, para trazer as pessoas para Ele, não para afastar. Eu tenho 500 anos de CA, me respeita. Aqui não, está repreendido em nome de Jesus. Somos irmãos em Cristo, estamos lutando para ir para o mesmo céu, para ir para a mesma boda do Cordeiro. Então ninguém é melhor do que ninguém. Só que quem está contigo desde o princípio, está contigo desde o princípio. Acabou. Acabou. Porque quando eu estava na prova, mal, duro, quem estava comigo era minha esposa e meus filhos. Aí tu vai jogar isso fora por uma ilusão, por uma emoçãozinha? Não pode, irmão, não pode. Não pode. Valorize quem esteve contigo nos tempos difíceis. Porque quem esteve contigo nos tempos difíceis merece ser honrado. Aleluias. Jesus é crucificado. Nós estamos em Lucas, a gente vai para outro livro, para o livro de João, no capítulo 21. Hoje é uma palavra pastoral para você. Que Deus esteja falando no seu coração através dessa palavra. O conflito precisa ser solucionado, irmão. Eles não têm o entendimento que você tem. Eles não têm o entendimento que você tem. Você tem que ser o elemento principal na solução desse conflito. João capítulo 21. Quantos acharam? Digam amém. Amém. Olha o que diz o versículo 15. E após terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ou filho de João, ama-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes. E ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, ama-me? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ter lhe dito pela terceira vez: tu me amas? Respondeu: Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo que quando você era mais jovem, você arrumava-se a si mesmo e andava por onde querias. Agora, quando porém fores velho,
estenderás as mãos, e outro te cingirá, e te levará para onde tu não queres. Versículo 19, disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Todo líder, todos nós, precisamos aprender a arte de solucionar conflitos. O que está acontecendo aqui? Jesus morre. E Jesus morre, e passado algum tempo, todos eles se dispersam ali na crucificação, todos se dispersam. E depois eles voltam a unir-se. Eles não perceberam que eles não tinham mais como se separar. Eles sentiam falta uns dos outros e estavam juntos. Mesmo que numa situação de medo, mas estavam juntos. Depois da morte de Cristo. E eles estavam juntos e Pedro diz assim: eu vou pescar. Esse eu vou pescar significa o seguinte: eu estou abrindo mão daquela ilusão que Jesus me contou, porque aquilo ali era uma história. Não era uma história porque ele imaginou que Jesus ia ser o Messias bélico, o Messias político, que ia libertar Israel das mãos de Roma. Então o que aconteceu? Aquilo ali foi ilusão da minha parte, eu vou pescar. Quero saber não. Pedro se desvia, por quê? Porque Jesus falou assim: olha, me segue e você vai ser pescador de homens. Aí, claro, Pedro, que tinha intimidade, que era um dos três, Pedro, Tiago e João, falou que vai pescar, todo mundo vai atrás de Pedro. Eu também, era todo pescador. Só que eles vão lá para pescar, vão ao barco, lançam a rede e não pegam nada. Isso lembrou a eles do início do ministério deles, porque foi a mesma situação. Lucas 5, a pesca maravilhosa, e Jesus está lá da praia e fala assim: filhos, vocês têm alguma coisa para comer? Não pegaram nada. Foi mais ou menos a mesma situação. E Jesus falou assim: lança a rede à direita do barco. A mesma coisa que aconteceu lá atrás. A mesma coisa que aconteceu em Lucas 5. E aí eles começam a pegar peixes. Pega peixe, pega peixe, pega peixe. E já não podia puxar a rede, que estava muito grande. E alguém fala: é Jesus. É Jesus, porque só Ele pode fazer isso. Só Ele pode dar uma direção dessa, sem eu ter pego nada. Ele fala: lança a destra, e eu pego muito. É Jesus, essa palavra eu conheço, é Jesus. João viu que era Jesus. Mas só Pedro pulou na água. Não adianta você ter a visão se você não pula na água. Tem que ter a visão e pular na água. João teve a visão, mas Pedro pulou na água e vai encontrar com o Senhor. Quando eles chegam na terra, já está lá o jantar pronto. Peixe e pão na brasa. Sabe o que Jesus está falando aqui para eles? Aquilo que vocês foram buscar lá dentro do mar, que é o sustento de vocês, eu tenho para vocês aqui. Eu falei para vocês que vocês seriam pescadores de homens, vocês estão lutando para comer. Eu tenho isso para vocês aqui. Agora traz alguns dos peixes que vocês pescaram também para te botar aqui na brasa. E aí Jesus chama Pedro de lado para essa conversa que a gente acabou de narrar. Sabe o que é interessante notar? É que Pedro nega por 3 vezes a Jesus, e 3 vezes Jesus tem que dizer, ele faz com que Pedro diga que o ama, reafirma o amor de Pedro por ele. Porque Jesus tinha um problema de autoestima, precisava disso? Não. Jesus não precisava disso, que ninguém reafirmasse o amor por ele, porque ele é o próprio amor. Ele é o próprio amor. Na verdade, o que estava acontecendo aqui era um resgate, uma resolução de conflito.
Por quê? Você não pode deixar as suas emoções te guiar. Ore. No momento de conflito, ore. Ore para quê? Para que Deus realmente te dê vitória e você tome a decisão que você tem que tomar. Você precisa iniciar uma resolução de conflito com elogios, com paz, com perdão. Os homens chamam isso de feedback sanduíche. Por que é sanduíche? O que é feedback? Feedback é uma resposta que eu dou de acordo com um comportamento que você está tendo. Então eu te dou um feedback, eu te dou um retorno. Sanduíche por quê? Porque primeiro entra o pão que você está fazendo de bom, o elogio. Olha, eu tenho visto que você tem tal. Contudo, eu acho que você deve melhorar isso. Mas você tem feito bem e tal, aí o pão entra de novo. Então esse é o feedback sanduíche. Porque tu começa com elogio, paz, você fala o que você quer falar, o que você precisa corrigir, e depois termina com elogio. Você ganhou a pessoa. Os homens chamam de feedback sanduíche. Jesus já está falando aqui, Jesus primeiro tratou a fome deles e mostrou para eles que efetivamente o que eles estavam buscando lá fora, Jesus já tinha aqui para eles. Acabou a época de pescar peixe, acabou a época de correr no mundo igual um doido. Agora acabou isso, agora é aqui, vamos pescar homem aqui. É o ministério aqui, é a obra aqui. Amém? Tome a iniciativa, Jesus tomou a iniciativa. Quando eles disseram, eu vou pescar, Jesus foi lá para a praia esperar. Aí Jesus vai lá para a praia esperar. E aí, a fogueira está lá, o pão e o peixe está lá, está assando lá, e Jesus está ali. Aí tu imagina, uma madrugada inteira não pegam nada. Jesus toma a iniciativa de ir até eles, porque envergonhados eles não iriam até Jesus. Tem momentos que, por mais que a gente não queira, a gente precisa tomar a iniciativa para restabelecer relacionamento. A gente até não quer, mas a gente precisa ir. Existem conversas que a gente não quer ter, mas a gente precisa ter. Jesus está nos ensinando isso aqui. Por mais difícil que seja a conversa, a gente precisa ir. Deixa a pessoa falar. Ela pode ter entendido errado. Ela pode ter entendido errado o teu grito de alerta, porque nem todo grito ele é dado audivelmente. Existem gritos que a nossa alma dá, que quem esperar um som da nossa boca não vai ouvir, mas a nossa alma está gritando. E muitas vezes quando a nossa alma grita, a gente toma atitudes tresloucadas. Você acha que suicídio é o quê? É um grito da alma, de uma alma em dor, porque quem se suicida não quer morrer, ele quer simplesmente aliviar a dor que ele está sentindo. É a maneira que ele encontra de gritar, e muitas atitudes que nós tomamos foi a maneira que nós encontramos de gritar e de extravasar a dor que estamos sentindo, porque ninguém entendeu, ninguém poderia entender, por isso ele tomou aquela atitude. Deixa a pessoa falar, a pessoa quer dizer alguma coisa para você, e ela precisa dizer, porque ela pode ter entendido errado. Você não tinha como agir como você hoje, você não tinha o entendimento que você tem hoje. Jesus não era na tua vida, Jesus não era contigo. Então naquele momento você tinha uma visão, você agiu de uma determinada maneira, só que hoje você é outro, você é outra. A pessoa precisa falar o que magoou a ela, deixa ela falar, deixa ela falar, porque quando ela colocar para fora ela vai ficar vazia, e quando ela estiver vazia, o Espírito que está em você vai preencher a vida dela. Ô querido, deixa a pessoa falar, deixa ela abrir o coração dela. Esteja pronto para isso, porque você vai ouvir coisas difíceis. Não importa se você teve culpa ou não, você vai ouvir coisas difíceis. Aleluia! Eu sinto a presença de Deus nesse lugar. E entenda que discipular, apacentar cordeiros, como Jesus diz a Pedro, apacenta os meus cordeiros.
significa que você não tem mais a sua vida para você, mas a sua vida é para os outros. E muitas vezes você não vai poder mais tomar algumas atitudes que você sempre tomou. Você vai ter que deixar de lado atitudes, você vai ter que deixar de lado pensamentos, você vai ter que deixar de lado vontades, vai ter que deixar de lado. Tu até tem vontade de fazer, mas tu não faz. Foi o que Paulo falou para Timóteo: tudo sofro por amor dos escolhidos. Tudo sofro por amor dos escolhidos. As pessoas estão esperando que você pegue um pau, que você pegue uma pedra, que você xingue, que você faça e que você aconteça. Você até tem vontade de fazer isso, mas não faça. Você até tem vontade. Vou falar português aqui. Você tem até vontade de arrebentar a cara dessa pessoa, mas não faça isso. Quando você era mais jovem, você fazia o que você queria. Você se arrumava e fazia mesmo, se cingia de mim, você decidia. Como eu falei muitas vezes, quem perdoa é Deus, eu não sou Deus para perdoar. Ah, querido, quando eu vim para José, ele me mostrou que quem perdoa sou eu. O perdão dele ele já deu, agora quem tem que dar o perdão dele aqui sou eu. Ele já perdoou, agora eu perdoo aqui. Está sangrando, está doendo, mas está trazendo um cura. Está trazendo libertação, está trazendo renovação, está trazendo transformação. Água limpa que desce, expulsa aquela água suja do balde. Aquele balde, aquele tonel é a minha e a sua vida, e toda a água suja está sendo jogada fora, porque a água limpa está entrando, e a água limpa está entrando, e a água limpa está entrando, e a água suja está sendo jogada para fora, e sendo jogada para fora, e Jesus está renovando, Jesus está te transformando, Jesus está cuidando, Jesus está fazendo coisas novas na sua vida. Aleluia. Entenda isso, aleluia. Aleluia. Por fim, Jesus reafirma a Pedro o seu amor, porque somente quem ama é capaz de perdoar, somente quem ama é capaz de restabelecer relacionamento. A pessoa fez você perder um tempo da sua vida, mas você é capaz de perdoar e de restabelecer aquele relacionamento. E Jesus disse a Pedro: me segue. Fica de pé, igreja. Se você pode, se você não pode, fica sentadinho mesmo. Sentadinho mesmo. Jesus diz àquele homem: me segue. Pedro, eu estou aqui reafirmando o teu ministério, porque eu quero que você entenda que nenhuma das suas falhas, nenhum dos seus conflitos, nenhuma das suas mentiras vai mudar o amor que eu sinto por você. Eu estou reafirmando aqui o teu ministério, porque eu sei que lá na frente você vai dar muito fruto. Por mais que você tenha sido emocionado, por mais que você esteja emocionado, eu estou aqui reafirmando o teu ministério. Eu estou aqui restabelecendo o nosso relacionamento. Eu estou aqui para sedimentar e consolidar a lição de liderança que você aprendeu por meio da sua negação a mim. Eu sei que você ia me negar, eu sabia que você ia me negar, mas agora chegou o tempo de você sofrer a dor, de você sofrer a pena que eu sofri por você. Eu sofri por você, e você vai sofrer pelos outros. E por meio desse seu sofrimento, dessa sua luta, dessa sua entrega, muitos serão salvos e levados ao reino eterno de meu Pai. Eu estou restabelecendo o meu relacionamento contigo, Pedro, para que você restabeleça o teu relacionamento com Deus e o teu relacionamento com outras pessoas. O Senhor está aqui hoje para restabelecer relacionamentos.